Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mello. Eu sou advogada, sou professora e idealizei o projeto Tão Aventureiro. É um prazer imenso falar desse projeto hoje e hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a doutora Cristina Tavares, uma médica extremamente humana e uma amiga muito querida. Ela está chegando aí, minha gente. Esperando ela entrar só um minutinho. Mas até que ela entre, vou trocar uma ideia com vocês com relação ao projeto Tão Aventureiro. E eu vou deixar de lado o que eu faço profissionalmente e falar desse projeto e do que é que nós estamos nos propondo a falar através desse projeto. Eu sou mulher, sou mãe e a dor ela faz parte da vida. Cris está tentando entrar. Deixa ela mandar o convite. Então, a dor, ela faz parte da vida. Ela faz parte da experiência humana. Sartre já dizia que a maior dor do ser humano é a dor de se criar, de se reinventar a cada momento. Ó, a Cris aí entrando. Boa noite, Cris. Seja Oi, muito Dani, mais bem-vinda. uma vez. Coisa boa nessa sexta-feira, não é isso? Que Fechar a apesar sexta, de fechar a ser semana inverno, foi um dia de sol bem, né? Com lindo. um assunto bacana, filosofando, né, Dani? Vamos filosofar. É necessário, né? Inclusive, Cris, o momento é muito propício, É, não é? A esses é, temas filosóficos. Mas eu é. estava introduzindo o assunto, recebendo as pessoas que vão participar desse momento, dessa conversa, dessa troca nossa, para dizer que, antes de dizer quem eu sou e o que eu faço, é importante dizer que eu sou mulher, que eu sou mãe, como você também é mulher, é mãe, e que a dor faz parte da vida. E que, a exemplo de tantas pessoas, eu passei por algumas experiências extremamente dolorosas, e essas vivências que eu experimentei, elas me colocaram, me fizeram ativista da causa de gênero e me fizeram olhar para essas crianças a partir do meu filho, pensando na construção do amanhã que a gente deseja ter, que a gente espera ter, que é de uma sociedade de inclusão, uma sociedade de respeito, uma sociedade de empatia e de igualdade, né? E aí surgiu, dentro dessa toada, As Incríveis Aventuras de Tão Tão que Neném, e eu dei uma entrevista sobre isso, Cris. Por que Tão Tão que Neném? Eu digo, é uma brincadeira, Tão Tão, apesar dos percalços da vida, apesar das dificuldades da vida, ele consegue ser um neném extraordinário. Que neném! Ele sai no final vitorioso, e essa vitória é fruto das batalhas que a gente trava todos os dias, né? Então, o projeto, minha gente, ele é destinado a tratar de temas muito necessários, como o bullying, sobre a frustração, a intolerância à frustração das crianças, o medo, a necessidade de empoderamento das crianças, tudo com o propósito de crescimento, de Uhum. somar, de construir, de trocar, para que a gente possa apoiar essas crianças de uma forma mais efetiva, né, mais eficaz e mais Uhum. tranquila, né, que a gente possa funcionar realmente como facilitador da vida dessas crianças. Vou deixar a Cris, eu falo demais, vou deixar você dar uma boa noite para as pessoas e falar assim do que você achou dessa ideia. Olha, eu estou adorando. Isso para mim é uma novidade. Então, como oncologista, eu hoje vou falar de criança. Então, Dani, eu assim, para mim, eu confesso para você que eu estou super, digamos, assim, hoje eu estou fora aqui do meu habituê, né? Então, eu sou oncologista, minhas causas elas são mais ligadas às mulheres com câncer.
E eu espero, assim, cumprir com a minha missão hoje, que é falar dessa questão da criança. E eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que a gente tem que estimular nossas crianças, temos que estimular para que elas descubram, a gente descubra o dom delas, a gente descubra quem são elas, na verdade, né? Eu acho que É uma verdade. sociedade justa, as pessoas são livres, precisam ser livres, e essa liberdade ela tem que começar desde cedo. E é sobre liberdade e felicidade que a gente vai falar, né, hoje, porque o Isso, tema da nossa live de hoje é exatamente fortalecimento e felicidade. E o que é isso. necessário para fazer com que essas crianças possam ser adultos, possam exercer, ser adultos felizes e exercer Uhum. plenamente essa felicidade. E aí eu trouxe para vocês uma história, na verdade, que é contada por Platão. Existe um texto que se chama Mito da Caverna ou Alegoria da Caverna, no qual Platão ele fala que a condição do ser humano é uma condição de cegueira, que a gente está preso lá dentro de uma caverna, vendo, algemados dentro da caverna, vendo as imagens refletidas na parede oposta. Então, que na verdade a verdade que nós vemos é o reflexo, é o que o outro nos transmite. E aí, dentro dessa questão que Platão levanta, ele fala que a grande missão nossa é encontrar a iluminação. E a iluminação só é possível quando a gente alcança uma verdade, que não é uma verdade dita pelo outro ou pela sociedade, é uma verdade que está alinhada com a nossa essência e com o nosso propósito existencial, né? E aí tem um trechinho do livro, é no primeiro capítulo, sabe, Cris? E todas as histórias do livro, elas têm muito das minhas vivências, das minhas falas com o Nandinho em casa. E Uhum. aí tem uma fala que é assim, a mãe de Tantão olha para ele e diz, sua verdade é quem você realmente é sua essência, é o seu lugar seguro. Para você conquistar, você tem que encontrar essa verdade dentro de você. E quando você conhecer, você sempre saberá a escolha certa a fazer. A verdade é algo que está dentro de você. É o lugar seguro que existe dentro de você. E é Isso. algo que nunca ninguém pode tirar de você. Não é isso? E aí eu já vou lhe fazer Então, uma provocação. Eu vou lhe fazer uma provocação bem filosófica mesmo. Como é que você acha que os pais eles podem fortalecer seus filhos através do processo de educação a encontrar essa verdade existencial? veja só, uma coisa que, assim, para mim é muito séria é a questão da coerção, da pressão psicológica. Eu acho que primeiro o pai e a mãe têm que ter a sensibilidade de olhar para o seu filho e talvez ver quem ele é. Ou seja, olhar para o seu filho sem que esse filho seja uma extensão sua. Porque na hora que eu olho para o meu filho como uma extensão minha, eu vou querer que ele seja o que eu quero, os Isso. meus sonhos, que ele surpreenda as minhas expectativas. E na verdade, cada ser humano é único. Então, as minhas expectativas, eu que preciso superar, eu que preciso correr atrás. Mas quem é o outro que está ali do outro lado? Quem é essa criança? Essa criança é uma criança que gosta de sonho, é uma criança mais romântica, é uma criança mais determinada. Eu acho que começar entendendo quem é esse filho. E daí você lidar com esse filho de uma forma muito individualizada. Porque o que eu vejo é que parece que as pessoas acham que existem fórmulas, Dani, para se ter um processo de ensino-aprendizagem. E não há fórmula. Eu acho que a principal formato é olhar para o outro, entender quem é o outro e ajustar a educação e a formação com, Aos talentos, talvez. com as peculiaridades daquela pessoa. Por isso que tem pais que dizem assim: eu tenho 5 filhos, dei a mesma educação para todos e cada um é diferente. Um deu certo, outro não deu certo. Um é a ovelha negra da família e o pobre da ovelha negra sendo taxado, porque na verdade esse talvez não se adeque àquela educação.
não se adeque àquela formação. Perfeito. Então, para mim, o processo ensino-aprendizagem, seja para criança, mas eu vejo muito isso na docência, isso tem que ser individualizado. Não existe um formato para todos, é um formato para cada um. Perfeito. Por isso que cada filho, eu ouço muitas mães dizendo, eu tive 3 filhos, mas cada filho é uma realidade única. Então não existe um padrão. Não tem como Não, massificar o processo de não, educação. Cada filho vai não, ter sua demanda. E eu não. sinto também na escola, sabe, Cris? Muitas vezes a escola tenta dar uma formação igualitária, como se cada indivíduo fosse uma realidade única, e a gente Exato. sabe que cada um de nós cada um de nós carregamos uma própria verdade, as nossas próprias particularidades, não é Isso. isso? E isso, assim, é relacionado a tudo. Primeiro, há uma questão genética. Então, geneticamente, biologicamente, nós somos diferentes. É, a concepção, né? Quando a gente pensa numa psicanálise para bebês, então esse processo da formação do indivíduo, ele já começa intraútero. Então, talvez o momento até da concepção daquele serzinho, ele seja diferente. Então, num momento da minha vida, eu fui mãe de um filho, eu estava numa idade, eu estava passando por determinadas situações. Num outro momento da minha vida, eu concebi outro, num outro, com outra realidade, talvez com ansiedades diferentes, pensando de uma forma diferente. Então, há muito essa questão do momento da concepção, o que a mãe estava sentindo naquele momento, o que o filho está sentindo, dessa emoção, daquele momento de vida que você estava passando. Então, depois a realidade extraútero, que é a realidade da casa, da vida, da cultura, da sociedade em si, dessa mini sociedade que se chama família. Então, tudo isso, eu acho que isso molda o indivíduo. Então, nós somos biologicamente, nós somos período intraútero, nós somos o período extraútero, e cada pessoa, ela vai ter as suas ansiedades, os seus medos, as suas angústias. E isso precisa ser muito trabalhado individualmente. Não dá para massificar Não indivíduos dá. que têm um DNA diferente. E outra coisa, eu ouvi também uma fala que achei muito interessante numa palestra. A palestrante dizia, se ao invés da escola se preocupar tanto em tornar os indivíduos bons em todas as matérias, se preocupasse em explorar o talento que cada uma daquelas pessoas tem, talvez a capacidade e o alcance daquelas pessoas fosse bem maior. Motivar o processo de criação. Deixar esse Exato. indivíduo livre para que ele crie. Oferecer. Interessante que meu filho, quando começou na escola, ele estudou numa escola canadense. Então, eu me encantei porque eu nunca fui uma pessoa afeita à pressão. Então, eu trabalho, toda a minha criação, ela vem quando eu estou na minha maior período de liberdade. Então, nada que me prenda, que me coíba, que me pressione, eu consigo produzir. Eu não consigo dar o meu melhor numa situação como essas. Então, eu sempre procurei algo para Davi que fosse, que também estimulasse isso nele. Então, quando eu cheguei na escola, Dani, a sala de aula, ela era compartimentalizada. Ela tinha 8 compartimentos. O compartimento das letras, da matemática, da música, da geografia, da história. Então, ela era toda compartimentalizada. A criança, quando entrava naquela sala de aula, que era bem lúdica, colorida, com cores primárias, a professora começava a observar para onde ela ia. Então, normalmente, a criança ia para um determinado compartimento, onde talvez fosse inicialmente aquele dom. E depois ela ia sendo estimulada a rodar em todos os outros compartimentos, para que elas conhecessem também a riqueza de tudo e tivessem essa formação holística, Perfeito. completa. Então, eu acho assim que o indivíduo realmente ele tem que ser explorado. Porque quantas pessoas
E quantos casos que nós conhecemos de pessoas que fazem um curso para seguir uma carreira por conta do pai, ou porque a família está querendo, depois deixa aquilo e vai ser feliz fazendo outra coisa. Então, a gente precisa entender a natureza do outro. Principalmente, quem é meu filho? Quem é o outro? O que é bom para ele e não o que é bom para mim. Porque nem Perfeito. sempre o que é bom para mim como mãe vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu filho. Nem sempre o que eu acho que seja o melhor para ele vai ser realmente o melhor para ele. É como diz Perfeito. nosso querido Renato Russo, né? Nossos pais, eles são crianças como você, né? Então, Isso. quem somos nós para, de repente, determos uma verdade? Né? Quem somos nós para determos uma verdade, para entendermos que aquilo é melhor para o outro, que a vida do outro é melhor daquela forma? Talvez, assim, tenhamos as experiências, né? Talvez, se você seguir esse caminho, provavelmente vai dar nisso. Pela experiência, pela No meu maturidade caso, não deu que muito passamos na certo. vida. Isso, a Mas quem partir da somos nós experiência. para A par- mudarmos a vida de uma pessoa e prendermos essa pessoa em algo que ela talvez nunca queira ser? E daí vem, é, né? As pessoas, quando precisam se adaptar a uma situação da qual aquilo não faz parte da natureza delas, aí vem as síndromes de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, vem tantos problemas psicopatológicos que é para você poder enfrentar algo que não é da sua natureza. já pensou? É uma vida muito triste, né? Por isso que eu É, digo sempre, Cris, que uma vida feliz é uma vida alinhada com o propósito da gente. Agora, descobrir a verdade é um processo difícil, sobretudo porque os outros que eu falo, nem sempre a família, a mãe, o pai, tem essa percepção de respeito pelo outro filho, para entender quem ele é e o que ele precisa. E muitas vezes a sociedade também detém padrões massificados de comportamento que claro. tentam impor a todo tempo para todos nós, independentemente de quem nós somos e do que É, nós queremos. E isso. assim, eu não tenho o menor constrangimento de dizer, de compartilhar contigo e com quem está nos ouvindo, que eu, apesar de ter, felizmente, encontrado uma profissão que me faz muito feliz, fiz uma série de escolhas no meu início de vida pautada pelo desejo do outro. Uhum. E eu não tinha nem maturidade para entender que era o desejo do outro que estava guiando meus passos. E Então, não, como é importante se apropriar dessa verdade, para que a uhum. gente possa guiar os passos da gente com a coerência do que é bom para a gente. Como é Uhum. difícil isso, né? Como é Por isso difícil. E que o processo psicanalítico ele é tão libertador, né? Porque é a psicanálise libertário. é diferente da TCC. A psicanálise ela tenta botar o que tem de dentro para fora, você se descobrir quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero para mim, aprender a dizer não. Então, tantas pessoas que passam uma vida e não sabem dizer não. Tantas Sim. pessoas que passam uma vida fazendo o que não gostam, vivendo uma vida que não gostam, sendo infelizes. E quando a gente está infeliz, a gente deixa tudo ao nosso redor infeliz. Toda a relação que a gente mantém fica disfuncional, porque a gente Fica cria um disfuncional. padrão disfuncional. Se a gente É, está em desordem, a gente vai gerar desordem para a vida do outro, a gente vai isso, trazer a tormenta para a vida do outro. Então, se a isso. gente não resolve, eu brinco sempre, é preciso afinar a todo momento o instrumento. É até uma música, né? Viver Uhum. é afinar o instrumento a toda hora e a todo momento, É. de dentro para fora e de fora para dentro. E E como assim, dizia Dom Helder, o peso e a dificuldade que é você passar por uma vida tendo que ser você mesmo. meu Deus, é É difícil. tristíssimo. Dom É Helder já tristíssimo. dizia isso. Então, você passar uma vida tentando ser quem você é, porque a gente começa a carregar pedaço dos outros. É o pedaço da minha mãe, é o pedaço do meu pai, é o pedaço de um marido, é um pedaço de um relacionamento daqui, mas na verdade, quem sou eu? O que eu quero para mim, o que eu gosto, o que me faz bem, o que me deixa feliz, né? Óbvio que, assim, nem tudo que a gente quer, a gente pode, né? Então, há
né? Para conviver, para viver em sociedade, muitas vezes a gente tem que obedecer regras, a gente tem que obedecer Claro. rotinas, porque isso faz parte até do princípio da cidadania. Mas dentro de um contexto em que eu possa libertar e fazer o que goste, por que não? E tem que ser, e tem que ser. E já era essa a outra pergunta que eu ia lhe fazer, exatamente, Cris. Como é que os pais, como é que você acha que é possível ao pai, à mãe, introduzir essa busca, do autoconhecimento, numa criança ainda pequena? Como é que vai ser? Como é que você acha que pode ser feita essa abordagem? Como é que você, estimulou isso no seu filho? O que eu acho, assim, é que as pessoas estão muito ansiosas. A ansiedade, ela é generalizada. Então, assim, fazendo parte, por exemplo, de determinados grupos de mães, de pais, de colégio, grupos que eu já fiz, o que eu vejo é uma ansiedade. Meu filho tem que aprender isso, tem que saber isso. E é aula de balé, é aula de ginástica, é aula disso, é aula daquilo, e a criança não tem tempo para brincar. A criança não tem tempo para viver, a criança não tem tempo para ser feliz, porque é tanta coisa que se impõe para uma criança tão pequena. São tantas necessidades. É uma ansiedade tão grande de que meu filho seja o melhor, de que ele vença. Mas quem quer? Muitas vezes, Dani, o melhor independe de tudo isso. O melhor é Isso, você estar bem psicologicamente, é você estar em paz. é verdade, Angústia, faz no coração. desespero. Então, assim, eu vejo. Então, assim, as crianças, coitadas, elas não têm tempo para nada. É muita coisa, elas estão sobrecarregadas. Tem horas que eu digo como é que crianças aguentam, porque saem da escola, aí é aula de balé, aí é aula de inglês, aí volta para casa, tem que estudar, tem hora para dormir. Quando chega no fim de semana, tem que fazer isso. Quando chega, ou seja, é tanta regra, é tanta É lei. muita restrição, é É muita muita, é obrigação. muita obrigação, é muita castração, e numa fase que ela tem que viver a infância. Então, as pessoas, Sim, elas querem acelerar situações. Então, uma menina, às vezes, de 9 anos, nem despertou para uma coisa, já se está se despertando, porque se vai fazer vestibular, qual a profissão que você vai seguir, se vai ter namorado, se vai casar. Então, assim, essa questão quantos filhos sexual, vai às vezes, ter? se acelerando. Então, pais que pegam crianças ainda pequenas, filhos pequenos, e trazem toda uma sexualização antes do tempo. Porque meu filho é homem, porque ele tem que obedecer esse padrão, porque com 10 anos ele já tem que paquerar. Então, são tantas as expectativas que E as já é um pessoas padrão que a gente criam. tenta desconstruir, né, Cris? Esse Pois é, padrão do homem, daquele homem é clássico, né, que é preciso isso. desconstruir. Isso. Então, e é por isso, Dani, que hoje a gente está em uma sociedade que as pessoas estão tão cheias de mazelas, tão ansiosas, talvez tantos Adoecidas. suicídios na adolescência. A gente viu ano passado quantos adolescentes estavam com depressão, quantos adolescentes se suicidando, se jogando de prédio de baixo. Dificuldade, Então, absurdo. assim, absurdo. E isso tem a ver com a vida mesmo. De onde essa criança está vindo? Quem é essa família? Quais as pressões que está se colocando em cima daquele ser? E será que a gente está conseguindo que essas crianças estão sendo apoiadas? Não assim do ponto de vista, não é passar a mão na cabeça, porque educar não é passar a mão na Não, cabeça. não. Educar é lembrar o tempo inteiro determinadas coisas para ajudar na formação do caráter daquele Isso, indivíduo, em isso, formação. Mas isso. é entender que o outro é o outro e que o ser feliz é relativo, depende da realidade de cada um. E É, outra coisa que é fundamental é que essa questão do lúdico, Cris, o lúdico é tão importante para o desenvolvimento da inteligência emocional total, da criança. Quando total. você castra o lúdico, você castra o desenvolvimento intelectual da criança. Isso, claro. Os gritos. Eu sou uma pessoa totalmente contra a violência. Totalmente contra a violência.
Então, assim, para mim, nada justifica. Então, tem gente que diz, porque só a palmada resolve, uma palmadinha não é nada. Veja, por que eu preciso bater numa criança para ela aprender uma determinada coisa? Eu, por acaso, chego no trabalho, eu tenho que bater nos meus amigos, eu tenho que entrar na porrada com todo mundo para que as pessoas obedeçam regras. Então, por que que a criança eu tenho que bater? Eu tenho que incitar a violência. Será que o problema é com a criança ou será que o problema é com a casa? Será que o problema é com a criança ou será que o problema é com os pais? Será que essa criança está se comportando dessa forma? Ou será que ela está se comportando daquela forma porque ela está num ambiente disfuncional, sem paz, estressante? E a forma que ela tem de chamar a atenção é sendo brigando, não para quieta, irrequieta, nervosa, ansiosa. Será que o normal é uma criança estar sempre ansiosa, brigando na escola com comportamento assim? Não. Então, se está acontecendo isso, quem está gerando esse problema? De onde está vindo esse problema? Então, a reflexão ela tem que ser muito profunda, né? Muito profunda. E muitas vezes é muito mais fácil você meter a mão e bater no filho do que você olhar se esse problema não é com você. Não é com sua realidade. Então, quantas pessoas chegam e dizem assim, porque meu filho não sai do celular. Só que a mãe e o pai estão em casa que não saem do celular, a criança está repetindo um padrão. Isso. Será que se eu mudar, ela não muda? Freire tem uma frase fantástica, onde ele diz que a gente precisa alinhar o nosso discurso à nossa prática. E isso é fantástico, porque muitas vezes eu digo, eu ensino, mas eu não faço o que eu estou ensinando. E a criança ela não vai me ouvir, ela vai me copiar, ela vai reproduzir um comportamento. É porque pai e mãe é exemplo, né? Exemplo. Prática. Exemplo. Então, assim, eu acho que a reflexão é profunda, porque a mudança tem que ser com a gente. Então, você muda um ambiente estressor, muito provavelmente essa criança vai mudar. Agora, a percepção, o que eu pondero, assim, que essa colocação sua foi perfeita. E eu percebo muito, convivendo com crianças, como essas demandas, elas são sistêmicas. A criança reproduz um contexto que ela, de sentimento ou de um padrão que ela recebeu. Ou ela externaliza a violência porque se sentiu rejeitada, ou ela reproduz a violência porque ela sofreu de alguma violência ou foi repreendida fortemente, então ela reproduz aquela violência, ou ainda ela repete um padrão comportamental. Eu brinco que é fácil de você perceber se você tem autoconhecimento ou procura buscar esse autoconhecimento. Por isso que eu falo que é tão importante para crianças e para os pais, porque tem que vir primeiro dos pais. Os pais têm que estar abertos a se conhecerem quem eles são verdadeiramente para poder transmitir esse conhecimento, essa necessidade para as crianças. E outra coisa, a importância da escuta ativa, Cris. Porque para você entender que você está errando, é muito fácil culpar a criança e dizer a culpa é dela. Porque culpar o outro é mais fácil. A culpa não é minha, a culpa é sempre do outro. Sempre né? Porque reconhecer uma culpa é se implicar numa mudança. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que sair da zona de conforto, né? Isso. E nem sempre a gente está preparado para sair dessa zona de Nem conforto. sempre a gente está preparado para isso, Cris. Nem sempre. E aí, assim, algumas situações, o gatilho para você descobrir que você está errando, entender aonde você está errando, é a observação, mas é também ouvir a criança, tá pronto para ouvir a criança. Uhum. Eu brinco assim, porque recentemente aconteceu um determinado, eu converso muito com o Nandinho, e recentemente eu estava reclamando, ô filho, sai dessa televisão. Você está tanto na televisão, porque você não vai tocar, porque ele toca violino. Eu digo, vá treinar, vá estudar. Aí ele disse, mamãe, mas você não observou. Aí ele, daqui a pouco, ele sentou perto de mim, e aí ele disse assim, mamãe, eu queria falar uma coisa para você. Eu disse, fale, meu filho, o que é que você tem para falar comigo? Aí ele disse, mamãe,
você observou que nós estamos isolados e não podemos sair de casa? Eu disse, reparei, meu filho. Mamãe, você reparou que eu não tenho amigos para brincar? Eu disse, sim, filho. Ele disse, mamãe, a única coisa que eu tenho para me distrair é ficar na televisão e no computador. É. Você tem andado, mamãe, muito no seu telefone. Então é ele ensinando, porque as crianças ensinam se a gente estiver Ensinam, brincando. ensinam, ensinam totalmente. É isso, a gente tem que olhar para a gente. Então, elas reproduzem muito o comportamento, elas são muito observadoras. Eu acho que já se foi o tempo de criança comer numa hora e os pais na outra, criança comer uma comida e os pais comerem outra comida. Criança era tratada como zero à esquerda, não tinha direito, não tinha nada. Criança não tinha nada. Então, hoje é uma mudança, estamos construindo isso, né, essa mudança. Acho que estamos nesse processo. A vida está exigindo muito da gente. Eu acho que, eu disse isso essa semana, acho que esse momento do Covid e esse momento emblemático que nós estamos vivendo aqui é Totalmente. uma forma de dizer assim, para a roda da vida. Para, porque a gente tem que parar essa roda da vida para a gente repensar, para fazer um ponto de checagem. O que é que eu quero? Então, por que a gente tem que correr tanto e agora todo mundo está trancado em casa? E está tendo que se virar, e está tendo que se resolver. Então, famílias que talvez nunca tiveram tanto tempo de estarem juntas, que viviam cada um no seu canto, colégio, outro trabalhando, e agora estão tendo que viver juntas. E isso é o que está gerando tanto problema, né? Então, quantas Com famílias, certeza. quanto nós já falamos de violência doméstica, de violência com vulneráveis, para crianças, adolescentes, idosos, porque essas pessoas não conviviam e agora elas têm que conviver. Então, isso precisa, esse momento é um momento, assim, fabuloso para a gente refletir o que é que eu quero e qual a virada que eu vou dar depois disso. Porque nós não voltaremos mais ao que éramos antes. O nosso Não. normal agora é esse que nós estamos vivendo. Então não existe mais. Porque vamos voltar à vida normal. A vida normal não existe mais. A vida normal é a que nós estamos vivendo hoje. A educação, ela, a partir de agora, ela está sofrendo uma mudança absurda. As crianças nos seus computadores, tendo aula em casa, os pais tendo que conviver mais com esses filhos, sem tanto estímulo externo. Então, mudou. E a partir de agora, é uma nova regra. E não vai voltar, é assim, nunca mais. É o que Nasceu eu, que era. assim, a percepção, o sentimento que eu tenho no meu coração é que nunca mais a nossa sociedade, o mundo, vai ser o mesmo. Não, Assim, eu enxergo muito esse momento, sabe, Cris, como uma oportunidade, eu é uma acho. oportunidade única de Única. romper com tudo que existia, repensar o relacionamento nosso com o consumismo, com o consumo de bens, Uhum, com a utilização de produtos em casa, com a uhum. divisão de tarefas, com Isso. a convivência, a necessidade de deslocamento. É. Nós sabemos que consumir demais é algo que não é socialmente sustentável, porque Não. demanda energia, demanda recursos naturais. E, Uhum. apesar disso, nós incorporamos uma prática de consumo para preencher, muitas vezes, vazios que só se a gente buscar autoconhecimento mesmo para a gente suprir essas lacunas. E Isso. agora nós estamos comprando o básico e estamos vivendo. Estamos vivendo. Muito possivelmente, a grande maioria dos brasileiros não está comprando roupa, não está comprando sapato, não está em Nada. shopping, não está nada. Não podemos nada. Estamos vivendo. Estamos Então, vivendo. os cartões de crédito, eu estava vendo, reduzir em 50% os valores de cartão de crédito. Saiu isso. Ou seja, as pessoas estão comprando menos e estão vivendo. E estão tendo que se virar com suas angústias. E aprender a viver de uma forma diferente. Então, usar a angústia e a ansiedade para estar na rua comprando, estilhaçando um cartão de crédito e de repente tendo que trabalhar mais, viver menos para ter mais,
Então, isso é muito importante. Será que a gente não pode ter menos, trabalhar um pouco menos e viver melhor? Que perfeito. É isso aí. A gente pode e a gente está fazendo isso. E isso, essa realidade de isolamento, houve alguém, algumas pessoas disseram, ficou todo mundo igual. Não ficou todo mundo igual, porque o Não, Brasil é um país, infelizmente, de uma diferença social brutal, abissal. É. absurda. Mas as verdades, aquelas questões que ficavam escondidas, elas estão aparecendo. Então, que a gente tem uma relação é, incorreta e com bens de consumo, que a gente foge dos problemas e compensa em algumas questões. Então, Uhum. assim, em coisas, em bens, e que a gente tem que buscar para dentro. A gente está tendo a oportunidade de convivência. E como essa convivência está sendo boa, está sendo útil. Como a gente está construindo vínculos mais verdadeiros. É verdade. O isolamento que faz mostrar que a coisa mais importante do mundo são as pessoas. As pessoas que a gente nem dava valor tanto É. num outro momento, porque não tinha tempo, porque tinha Isso, que trabalhar para pagar o cartão de crédito, para comprar pagar mais e mais. isso, exato. Não é? E pagar cartão de crédito, dando tantos bens de consumo aos nossos filhos, né? E hoje eles estão vivendo sem isso. E estão vivendo Isso. em casa. Então, enquanto a gente gasta para dar coisas que, quando a gente vê numa situação como essa, são coisas que não são nem tão importantes. É... Enfim, eu acho que é um momento assim ímpar. Eu acho que esse é um momento que as pessoas realmente precisam, eu acho que mudar o foco, Dani. Ao invés de estar todo a angústia, o desespero e o medo, talvez trazer uma aura de paz para pensar e para refletir os ganhos que uma pandemia dessa está trazendo. Porque está. Está com Agora certeza. não estamos percebendo. Mas quando passar essa fase mais aguda, que de repente aparecer a vacina e que a gente puder ter mais liberdade, porque até a vacina nós não teremos tanta liberdade assim. Mas quando isso acontecer, que estejamos preparados para enfrentar a outra vida que está lá na frente. A vida do pós-pandemia. A vida do pós-pandemia. Pois é. E assim, a minha esperança, sabe, Cris? E aí eu já vou deixar a minha mensagem. A minha esperança é que seja uma vida pautada por mais ser, por mais existir do que ter. Que a É. gente possa valorizar a nossa humanidade, que a gente possa valorizar essa existência plena, que tem a ver com a verdade, que a gente deve estimular os nossos filhos a buscar e que seja algo que, que possa mais ser verdade, e a verdade é invisível. Eu digo sempre, a verdade é invisível aos olhos, né? Como Saint-Exupéry dizia. E assim, o quanto é importante assim ter paz e tentar levar as coisas com certo equilíbrio, porque nós estamos vendo pessoas é, totalmente desequilibradas, tentando fazendo coisas mais loucas do mundo. Então, isso está numa esfera política. A gente passou por um momento de desequilíbrio total, ou seja, num momento de pandemia, em que era para todo mundo estar unido, de mãos dadas. O que nós vamos fazer? Então, a gente começa a ver guerra, briga, desequilíbrio daqui, desequilíbrio dali, confronto. Então, é paz, gente. O momento não é para brigar, o momento é de paz. Então, se a gente tiver um momento desses de dificuldade, e ao invés de estar brigando em casa e perdendo a razão, chamar, vamos dar as mãos aqui, vamos tentar orar, vamos tentar segurar essa barra juntos. Vamos aproveitar esses momentos para a gente fazer uma meditação, para a gente poder comer em conjunto na mesa, ter uns momentos de oração para todo mundo acalmar os ânimos e a energia dentro de casa. O quanto isso não fará a diferença na vida de tantas pessoas. É Novos verdade. hábitos precisam ser aprendidos. Novos hábitos. Então, por que é que o indivíduo tem esse desespero pela briga, tem esse desespero pela guerra, tem esse desespero por bater, e não por trazer a paz?
É uma Reflexão reflexão importante, importante, porque, importante. porque o coletivo sustentável, o coletivo bom, o mundo que a gente espera é um mundo de paz. Então É não um... é hora para briga. Não, Eu queria só fazer uma colocação. Tem um monte de gente aqui, Cris, você está vendo? tô. Um monte de gente mandando beijo para você, beijo para mim. Tita, Graça, Socorro, Tem Luciana, minha paciente. Luciana. Luciana fez uma colocação bem bacana aqui. Luciana Marques, ela falou do valor das pessoas, da vida, da natureza. Então, Uhum. são coisas assim que não dizem não são bens, são coisas que trazem uma coisa, algo muito mais necessário. E quem foi? É, Luciana também falando da busca de Deus. E eu me lembrei, Cris, de uma entrevista que eu vi um dia desses de Cortella uhum. falando sobre a pandemia. E ele falava exatamente que como as pessoas estão aterrorizadas pelo inimigo invisível, as pessoas precisam buscar no invisível a força necessária para vencer essa etapa e vencer essa batalha. Ele estava fazendo uma referência à divindade, né? Ele estava É, fazendo uma referência à espiritualidade. E isso, como é o momento da gente estar elevando o espírito e isso. tentar entender a mensagem clara que existe dentro dessa coisa da espiritualidade para nós todos. É Uhum. tipo freio de arrumação mesmo. Gente, parou. Isso que vocês estão indo no caminho errado. É, Vamos ver como é que vocês estão se colocando para tentar fazer uma coisa melhor. Vocês podem. Vocês isso. podem. Eu posso, você pode. Todo mundo que está nos ouvindo pode. Nossas crianças podem e devem. E a gente tem que ajudar elas a entender que há um caminho melhor. Isso, com certeza. Eu acho que tem que focar. É um momento que tem que se focar muito na espiritualidade, tem que focar muito na paz interior. Não tem porquê. Então eu vejo as pessoas, Dani, isso é uma guerra, agora é não sei o quê. Então eu acho que é mudar talvez esse discurso. Isso não é uma guerra. Tudo depende da forma e do ponto de vista que nós vemos. Isso é um momento de renascimento. A gente não pode olhar como uma guerra, é um momento de renascimento, renascimento de um mundo, renascimento de novas expectativas, um renascimento de novas pessoas, de uma forma diferente de ver a vida. É um renascimento. Seremos outros daqui. Então, a gente tem que parar com essa história de guerra, olhar de uma forma diferente e aproveitar para aprender. E aproveitar para aprender muito e ensinar muito aos nossos filhos, porque eles com certeza estão num outro processo, numa outra vida que vai se passar a partir de agora. É verdade. Cris, a gente está chegando no finalzinho. A gente, quando começa a Ah, sempre é conversar, tão a rápido. gente não tem vontade de se parar mais nunca, né? É, Mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem sua, uma mensagem para as mães que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão assistindo essa live, uma mensagem de futuro, um desejo, uma frase, o que você achar que cabe nesse momento. olha, falar em criança, falar em educação é algo que me estimula porque eu sou professora de crianças um pouco maiores, né, de faculdade, mas que são crianças e são sempre alunos. Hoje foi uma guerra de manhã. Nós estávamos aplicando prova, eu sou professora da Uninasal, então os meninos do oitavo período chororô, porque a prova, porque é tudo diferente, porque só deu 1h30, porque eu não vou conseguir terminar a prova. Olha, você não tem noção do que foi hoje, de manhã. O computador, meu WhatsApp, o WhatsApp dos outros dois professores, e a gente online para botar a prova. E aí, quando passou tudo isso, eu passei a tarde em aula também, terminei quase agora, e eu estava dizendo, gente, veja só, vamos acabar com isso. Porque, assim, a gente está vivendo um novo momento, está todo mundo ansioso, está todo mundo desesperado. Uma prova, numa situação dessas, não vai medir conhecimento nenhum. Então, vamos ser extremamente razoáveis numa correção, ter calma, porque tudo isso vai passar. Então, a gente se angustia tanto, a gente perde horas tão preciosas da nossa vida, trazendo um futuro para o dia de hoje.
Então, o dia de hoje, ele é hoje. Vamos viver hoje. Se hoje eu estou com saúde, se hoje eu estou feliz, se hoje a gente está tendo esse momento, vamos viver o dia de hoje. Vamos agradecer a Deus por esse dia e vamos deixar o futuro lá na frente. Porque quem vive de passado é depressivo, quem vive de futuro é um ansioso. Então, vamos viver. E No tem momento. uma frase linda. Isso é uma coisa linda. Já se diz, olha, presente. Não é à toa que se diz eu vivo o presente. O presente é o quê? O que é um presente? É uma dádiva. Então, o presente que é o meu hoje é a dádiva que Deus está me dando. Então, deixa eu aproveitar esse presente que Ele me deu, É tirar isso. o presente do tempo verbal para o presente substantivo, né? O presente hoje é um presente que Ele me deu. Foi esse momento agora. Então, vamos ser felizes agora, nessa conversa. Depois, quando eu terminar aqui no momento que eu vou ter com meu filho. Amanhã, o amanhã a Deus pertence. E tudo se resolve, porque não há problema sem solução. Isso. Eu vou no gancho do que você disse. Fala linda, é isso mesmo. É que a gente possa caminhar nesse momento, buscando solução, com gratidão pela existência, que é o maior presente, né? E o Isso, amanhã é uma ilusão, o passado já passou, e o que eu tenho agora, que é valioso, é precioso, é o aqui e agora. Então, que a é, gente possa ser, que a gente possa estar no aqui e agora com consciência e inteiro. isso, Inteireza, né? É estar inteiro no momento. isso. Porque o resto é consequência. E quando chegar a hora, o Covid vai aliviar. E quando chegar a hora, as coisas vão, o isolamento vai melhorar. E quando chegar, tudo vai se resolver. Vamos resolver hoje e vamos resolver aqui. Sim, E com viver esse certeza. presente que Deus está nos dando. Coisa linda, é isso mesmo. Gratidão é tudo na vida, Cris. Cris, Isso. minha linda, muito obrigada pela tua presença, que ilumina, a sua presença é luz, viu? A Todas as nossa. suas, todas as suas pacientes aí, amigas, estão aí dizendo que você é luz, você é uma pessoa que agrega à sua profissão uma coisa de humanidade que transborda. E eu acho que é isso, a gente tem que ser mais humano, a gente tem que ser mais essência, e são esses valores que a gente tem que transmitir para os nossos filhos. Com certeza. Porque descobrir a verdade precisa de apoio dos pais. Descobrir a verdade é importante para o exercício da felicidade. E depois sustentar a verdade ainda são elas, né? Porque muitas vezes a sociedade É. tenta Fica atropelar essa tentando verdade. vai para lá e para cá, mas Dom Helder já dizia. É difícil, mas temos que ser nós mesmos, né? Tem que perseverar, tem que perseverar. Ser verdade e continuar a verdade e persistir verdade é um exercício de coragem. Então, que a gente possa ter essa coragem, sustentar nossos filhos nessa coragem, para que eles possam ser felizes, E assim como nós. deixá-los livres, né? Então, se você tem um filho que tem, digamos, uma orientação sexual, deixa ele seguir, não vamos ter preconceito. A sociedade já é tão injusta aí fora, a gente tem que proteger os nossos dentro de casa, sempre. Papel de pai e de mãe é proteger, não é educar, é educar, mas protegendo, entendendo quem o outro é e dando apoio às decisões que eles precisam tomar. Então, isso daí não tem erro. Não tem erro, minha gente, para o amor. Não tem erro. É verdade. E o amor é libertário, né? Já dizia É, Raul Seixas, Raul, o amor liberta. O amor só vive em liberdade, é, né? é sim. Então, que a gente possa doar essa liberdade, amar com liberdade para poder acolher o outro como o outro é. Não é Uhum, isso? isso. Cris, muito obrigada, viu? Uma boa noite. Boa Minha noite. gente, vocês todos. Um beijo para a Sandra, para a Luciana. É tanta gente. É Manda tanta um beijo gente. é, Vamos lá, marcar para nossa outra Elis, live. A gente está com um projeto, né, Dani? Asa Para, de tudo. de repente, trabalhar com as crianças e mães que estão passando por um período de quimioterapia. E em breve a gente vai estar com essa live focando nessas crianças. Perfeito. Vamos sim, vamos lá trazer essa pauta, porque é uma pauta difícil, mas é uma pauta necessária e urgente. É E vamos verdade. ajudar, vamos apoiar, tá Vamos certo? sim. Um cheiro Tá bem bom. grande. Beijo. Gente, boa noite, Boa obrigada. noite a todos e Boa feliz Dia noite, das Cris, Mães obrigada. para Feliz Dia todos. das Mães para todas.